Olá pessoal, eu sou o Cláudio, professor de História, e gostaria de compartilhar com vocês algumas informações relacionadas a esse nosso tema de hoje, uma introdução à história. E gostaria que você ficasse atento para o fato de que esse tema, ele nos coloca em sintonia com as razões, com os motivos pelos quais estuda-se a história no decorrer do ensino médio, no decorrer do nosso processo preparatório para os vestibulares. Compreender melhor o que é a história nos faz entender melhor os fatos históricos, suas razões e, por consequência, os seus desdobramentos também. Portanto, seja muito bem-vindo. Nós do eMaster queremos oferecer a você um ensino e um preparo de qualidade. Começando agora pela introdução à história. O nosso ponto de partida aqui é o conceito de história, aquilo que define, aquilo que nos norteia em relação à ciência histórica. E nós podemos interpretar a história como uma ciência social que estuda o comportamento humano no decorrer do tempo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos adicionais a este conceito colocado aqui no quadro. Queria que você primeiro observasse que se nós estamos dizendo que a história é uma ciência social, logo é importante observarmos que ela está relacionada ao meio em que vivemos. Não tenha dúvida de que a história ela estará sempre relacionada a uma civilização, a uma determinada cultura, aos costumes e hábitos, ao formato de organização política desta civilização ou desta cultura. A história lida majoritariamente com o meio em que vivemos. E um outro aspecto importante é que você esteja ciente de que a história é voltada para estudar o comportamento humano, ou seja, o homem é personagem central da história. Ainda que nós nos dediquemos a estudar a história da química, o homem estará ali presente. Ainda que estudemos a história da indústria, o homem estará ali presente. Ele é agente histórico. A história acontece em torno da figura humana. E um terceiro aspecto complementar a este conceito é o fato de que a história vai lidar com o tempo. Mas eu gostaria que você observasse que, ao falarmos de tempo aqui, nós não estaremos falando exclusivamente a respeito do passado. Claro, estaremos sim falando a respeito do passado, mas estaremos falando também a respeito do presente e até a respeito de futuro. Afinal de contas, uma boa compreensão acerca da história nos permite entender melhor o contexto em que vivemos e nos permite também planejarmos, vislumbrarmos um futuro que seja melhor a todos nós. Se olharmos então para este conceito, levando em consideração que a história é uma ciência social destinada a estudar o comportamento do homem no decorrer do tempo, analisando o meio em que o homem vive, buscando relacionar passado, presente e futuro, nós logo entenderemos com muita facilidade aquilo que vem a ser o objetivo da história. Essa ciência social, ela tem uma finalidade, ela busca alcançar algo. Nós temos como objetivo da história o desejo de compreender os modos de produção evidenciados pelo homem no decorrer do tempo histórico. E eu gostaria que você observasse o seguinte: ao falarmos a respeito dos modos de produção, nós não estamos falando a respeito dos sistemas de produção. Nós não estamos falando aqui a respeito do Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, não é isso. Ao falarmos de modos de produção, estamos falando daquilo que Karl Marx relacionou com as diferentes formas de pensar, agir e produzir evidenciadas pelo homem no decorrer do tempo histórico. Você sabe muito bem, o homem não pensou, não agiu e não produziu exatamente da mesma forma em épocas e lugares diferentes. Inevitavelmente, a forma como as sociedades estavam organizadas lá na antiguidade
era consideravelmente diferente da forma como as sociedades estiveram organizadas no período de Idade Moderna ou na Idade Contemporânea. Os hábitos de comportamento, as práticas, as convicções religiosas, o perfil econômico, tudo isso passou por significativas mudanças no decorrer do tempo histórico. E Karl Marx chama a nossa atenção para a importância de buscarmos compreender estes modos de produção a fim de que consigamos entender melhor a história, a fim de que faça sentido de fato estudarmos a história. E talvez você esteja se perguntando aí, quais são os modos de produção que Karl Marx relaciona, que ele destaca no decorrer do tempo histórico. Veja bem, lá no período de antiguidade, nós tivemos dois modos de produção. O primeiro deles, o modo de produção asiático, baseado na servidão coletiva, quando, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, as pessoas serviam ao Estado por conta de suas convicções religiosas, justamente por acreditar que o governante era uma divindade, que ele era um escolhido dos deuses, ou que ele era até a própria personificação de um deus. É que as pessoas concordavam com o trabalho exaustivo nas grandes obras do Estado. Modo de produção asiático, baseado na servidão coletiva. Um segundo modo de produção a ser observado corresponde ao modo de produção escravista, também típico do período de antiguidade, também típico da Idade Antiga. Porém, nós usamos como exemplo a Grécia e Roma, onde a prática da escravidão tornou-se predominante no que diz respeito à forma de exploração de mão de obra, a maneira como a sociedade raciocinava a sua cultura, a sua política, a sua economia, os seus hábitos. Ali na Grécia e também em Roma, essa escravidão era justificada pela conquista ou então pelo endividamento. Mas quando nós chegamos no período medieval, nós temos um terceiro modo de produção, o modo de produção feudal, bem característico, bem típico da Europa ocidental. Justamente porque ali caracterizou-se a servidão, agora não mais coletiva, e sim uma servidão individual, estimulada pela necessidade que o homem tinha de garantir a sua subsistência e também garantir a sua proteção. E ele buscava essa subsistência e essa proteção junto a um senhor feudal, junto a um nobre que tinha condições de garantir ao servo proteção e subsistência. Quando chegamos à Idade Moderna, nós temos um quarto modo de produção que corresponde ao modo de produção capitalista. Aí sim, uma sociedade com características econômicas bem mais dinâmicas, volta-se para a ideia de que o acúmulo de bens, a propriedade, a oportunidade do lucro eram coisas a serem valorizadas, eram coisas a serem priorizadas naquele contexto. E justamente por conta disso, esse modo de produção estimulou uma nova realidade no continente europeu, fazendo com que a Europa acabasse se afastando daquilo que era típico do feudalismo e cada vez mais ficasse voltada, ligada, apegada àquilo que era típico da economia capitalista. Ao chegarmos na Idade Contemporânea, nós temos um outro modo de produção que correspondeu ao modo de produção socialista. A verdade é que a Europa, como desdobramento das revoluções burguesas, viu-se diante da necessidade de remodelar, de reorganizar a sua forma de convívio coletivo, a sua forma de organização social, econômica e política. As novas doutrinas sociais, como o socialismo utópico, o socialismo científico, o anarquismo, a doutrina social da igreja, acabaram fazendo com que a proposta de um novo modo de produção fosse formatada, o modo de produção socialista, baseado na ideia de que é possível viver com igualdade de bens e direitos. A sociedade assistiu a algumas experiências onde o Estado socialista busca criar condições para que venha a existir futuramente aquilo que é ou que seria denominado comunismo. Portanto, ao longo da história, 5 diferentes modos de produção foram evidenciados. Pois bem, levado isso em consideração,
levado então em consideração que o objetivo da história é compreender os diferentes modos de produção evidenciados pelo homem, é interessante observarmos aquilo que corresponde à historiografia. Quando estávamos no século XIX, o mesmo contexto de elaboração das novas doutrinas sociais, justamente quando a Europa já desfrutava de transformações ocasionadas pelas revoluções burguesas, pela Revolução Industrial, pela própria Revolução Francesa, nós temos uma preocupação dos pensadores, dos intelectuais, em formatar os campos do conhecimento científico. É justamente ali que nós temos a formatação da biologia como ciência, da química como ciência, da física, da matemática e também da história. Portanto, no século XIX, com uma finalidade didática, buscando qualificar o registro e também o ensino da história, nós temos o surgimento da historiografia. E o surgimento da historiografia, ele é marcado, ele é acompanhado pelas escolas históricas que foram evidenciadas ali no período. Nós tivemos a escola positivista, característica ali do século XIX, uma escola histórica valorizadora de um registro cronológico dos fatos, evidenciadora da história das elites, a história contada pelos vencedores, sem a necessidade de uma crítica aplicada sobre o fato histórico. Mas é também no século XIX que nós temos a escola marxista. Aqui já temos a valorização de uma ideia mais conectada com a crítica, muito mais voltada para uma interpretação, uma análise mais profunda dos fatos. Valorizando a história das bases, valorizando pessoas comuns dentro do contexto histórico. E quando chegamos ao século XX, nós temos a escola dos análises. Esta aqui trazendo uma proposta nova, buscando valorizar algo do positivismo junto àquilo que era característico da escola marxista, buscando diferentes informações de diferentes e variadas fontes históricas, aplicando uma interpretação crítica, buscando apresentar à sociedade uma história ampla, uma história abrangente e uma história que não viesse a excluir quem quer que fosse. Portanto, observe, a história, como nós vimos, é uma ciência social voltada para estudar o comportamento humano. Tem como objetivo maior compreender os diferentes modos de produção evidenciados pelo homem no decorrer do tempo histórico. E as coisas tornaram-se mais adequadas, melhor organizadas, a partir do desenvolvimento da historiografia no século XIX e também a partir da atuação dessas três diferentes escolas históricas. Por enquanto é isso. Obrigado. Até a próxima.